Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, 22 de março, penúltima semana do mês, e a gente aqui mais uma vez no finalzinho do dia entregando para vocês informações de muita qualidade sobre o investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. Eu vou abrir o vídeo de hoje, pessoal, com agradecimento. A gente no vídeo da semana passada estava batendo 6.809 inscritos. A gente está batendo nessa semana 6.873, ou seja, mais de 60 pessoas novas no nosso conteúdo que estão interessadas sobre as pressões que o investidor estrangeiro faz dentro do nosso mercado. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Se você estiver passando por aqui e quiser se juntar a esse time de craques dentro do nosso conteúdo do canal, clique aqui no botão inscrever-se, ative o sino de notificação e faça parte desse nosso conteúdo, pessoal. É muito prazeroso vocês saberem onde que estão as evoluções e as pressões. Por isso que eu sempre comento, se você está chegando aqui pela primeira vez, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você identifique onde que está vindo as pressões de compra e de venda dentro do nosso mercado. A gente pega tanto o fluxo oficial como também o fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E se você já foi inscrito, já chega, senta o pé na porta e deixa o seu like. E por falar em like, pessoal, no nosso último vídeo a gente chegou a quase bater aí a nossa meta de likes. A gente tem uma meta por vídeo de 500 likes, a gente chegou aqui em 471 no vídeo da outra semana. A gente chegou praticamente nos 500, 497, por isso que eu faço esse apelo. Se você for acompanhar o nosso conteúdo, não seja parasita, realmente interajam em relação a esse nosso conteúdo. Se você não gostar, não tem problema nenhum, pode deixar o seu dislike, mas interajam. A gente tem aqui no nosso conteúdo prioridade para pessoas que são interessadas. Se você não tivesse interesse e quiser informação mastigada, não é aqui, infelizmente, o seu local dentro do mercado financeiro. E é interessante também, pessoal, que eu peguei um relatório nessa semana do vídeo do YouTube e eu vou demonstrar aqui para vocês exatamente uma base estatística que a gente consegue ter. Eu tenho aqui exatamente do 100% do fluxo de pessoas que visualizaram os nossos vídeos, o nosso último vídeo do dia 15, praticamente aí 67% são inscritos e cerca de 31% de não inscritos. Por isso que eu comento com vocês, você que não é inscrito no nosso conteúdo, se inscreva. Inclusive, a gente tem aqui o tempo de média de visualização dos nossos vídeos. Essa linha azul são as pessoas inscritas, ou seja, no primeiro dia, no segundo dia, mais de 9 minutos de visualização no vídeo que durou aí praticamente 17. Ou seja, se você já tem essa rodagem, pode até ver o vídeo em velocidade duplicada. Agora, se você é novo, veja cada detalhe em relação ao que eu comento, para que você não fique somente com os dados, para você ganhar rodagem e expertise em relação às frases que eu comento em relação ao nosso conteúdo. Então, é muito interessante que a gente consegue ver aqui exatamente essa qualidade dos nossos inscritos, que tem aí uma média de visualização maior do que as pessoas que não são inscritas. Por isso que eu comento mais uma vez, se você for parasita, infelizmente, você encontrou o local errado. Agora, se você quiser ficar craque e aprender o funcionamento do fluxo estrangeiro, seja muito bem-vindo. Bom, a gente vai começar o vídeo de hoje porque a gente teve uma semana muito corretiva, pessoal. Essa semana, principalmente no pregão de quinta e sexta-feira, a gente teve uma correção mais intensa no mercado, onde que a gente terminou a nossa semana do Ibovespa com uma queda de 5,45. Aos 93.700 pontos. Eu cheguei até a fazer um vídeo na segunda-feira, quando a gente bateu a marca histórica de 100 mil pontos dentro do nosso mercado. O fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras empurrando para cima, só que ao longo da semana a gente foi perdendo essa força, principalmente aí do pregão de quinta e também no pregão de hoje, e eles atuando aí numa ponta vendedora muito expressiva. Aonde, pessoal? Nos contratos futuros do Ibovespa. Para quem é novo no canal, é uma informação muito importante o que eu vou dizer agora. Mercado futuro tem vencimento a cada 2 meses, então é um fluxo de curto prazo, tem vencimento. No mercado à vista, quando a pessoa compra uma ação, não tem vencimento, ela pode vender ela daqui 2 segundos, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Então a gente chama de fluxo de longo prazo. Então, o que eles aproveitaram nessa semana? Curto prazo, ponta vendedora Futebol Clube, que foi o nosso mercado futuro do Ibovespa, e no longo prazo alguns ativos aqui eles atuaram numa ponta compradora que a gente vai comentar com vocês ao longo do vídeo. Para a moeda americana, a gente teve uma forte valorização, principalmente no pregão de hoje, dólar comercial batendo 3,90. Agora, olha que interessante, pessoal.
quem manda no mercado, ou seja, o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, não contribuiu com esse movimento nessa semana. Dá uma olhada, 115 milhões de ponta vendedora. A gente vai comentar para vocês aí quando a gente estiver comentando sobre o mercado futuro, sobre essa movimentação deles. Em relação aos principais mercados pelo mundo, a gente teve aí bolsas americanas em queda, europeias também. Lembrando que o movimento forte de queda no pregão de sexta-feira nos mercados mundiais, as bolsas asiáticas já estavam fechadas e elas terminaram o ambiente de valorização na semana. Então, se a gente fizer aqui, ficamos com uma baixa média de 0,59 pelo mundo e a gente caindo muito mais esse ambiente político aí no nosso país e eles aproveitando para sentar a mamona na venda no fluxo de curto prazo em relação ao nosso Ibovespa futuro. Então, a gente dando uma verificada aqui nos 23 principais índices que são disponibilizados pelo B3, olha a expertise que eu vou falar para vocês. Dá uma olhada aqui, pessoal. Eles compraram geralmente o quê? Índices amplos. IBX, MLCX, IGC, IGCT, ITAG, o próprio IBOV, IBXL, e venderam o que, pessoal? Os índices setorizados, dividendos, financeiro, carbono eficiente, small caps, imobiliário. E é isso que a gente vai comentar com vocês. Por quê? Se a gente bater aqui para vocês o grau de eficiência, dá só uma olhada, pessoal. Mesmo comprando na semana o nosso mercado à vista, dos 15 ativos que eles compraram e venderam na semana, dá só uma olhada, pessoal. 13 milhões e 800 de projeção de lucro. 12ª melhor performance do nosso mercado. Lembrando que, em relação ao nosso Ibovespa, dos 15 ativos que eles andaram numa ponta compradora, caíram, ok. Baixa média de 4,10. Da ponta vendedora, baixa média de 7,13. Ou seja, conseguiram oferir lucro mesmo nesse ambiente que estava de correção dentro do nosso mercado. A gente teve aqui como carro-chefe de compras as ações de Vale, pessoal. Mais de 500 milhões de reais de Vale ponta compradora no nosso mercado. O ativo que teve na semana, já contando já com a negociação do aftermarket, variação percentual, 1,25 na semana de queda. Agora, na ponta vendedora, a gente teve aqui como carro-chefe as ações de Suzano, que caíram 2,44. Já tem algumas semanas que a gente está falando aí dessa ponta vendedora com vocês no conteúdo do canal de Suzano, por parte deles. E a gente teve aqui, pessoal, o destaque de ponta vendedora, as ações das lojas americanas. Quase 14,5 de queda, eles atuando aí numa ponta vendedora. Agora, olha o pulo do gato. A gente teve aqui as ações de Petrobras, a ação preferencial com uma ponta vendedora, 123 milhões. E a ação ordinária com uma ponta compradora, 341 milhões. Dá só uma olhada. A ordinária caiu, 2,72. Só que muito menos do que a preferencial que eles estavam socando na venda, que caiu 4,89. Expertise pura por parte deles. E Petrobras tem peso no nosso índice. Quem mais tem peso no nosso índice, pessoal? Setor bancário. Olha aqui, os 3 principais bancos aqui. Banco do Brasil, queda de 12. Itaú, queda de 8. Bradesco, queda de 9. Inclusive no vídeo que a gente fez aí na segunda-feira, a gente estava vendo o Bradesco com um ativo de maior ponta vendedora por parte deles no nosso vídeo de 100 mil pontos. Então, são ativos de peso que ajudou o quê? A empurrar o nosso mercado para baixo. E se vocês verificarem, no caso de Vale, que é um ativo de peso que teve uma movimentação compradora, não teve uma queda tão expressiva conforme a gente viu no nosso setor bancário. Se a gente verificar aqui também, pessoal, Ambev, que é um ativo de peso, também não teve essa queda tão expressiva conforme a gente viu aí do nosso setor bancário. Então, a gente precisa de ficar muito atento, porque esse setor bancário exatamente vai acontecer isso daqui, pessoal. A gente está aqui com os nossos ativos setorizados. Olha que interessante que nós tivemos aí essa correção mais intensa para o nosso Ibovespa. A gente tinha rompido a máxima de 2019, base de fechamento semanal, na semana passada, e nessa semana essa derrocada por esse ambiente político aí e de tensão também no mercado externo. E se a gente verificar, eles tiveram essa ponta compradora no nosso Ibovespa muito puxado por Vale e também pelas ações ordinárias de Petrobras. Agora, dá uma olhada que nos setores que são de peso, que é carbono eficiente, que é o nosso mini Ibovespa sem Vale, caiu, ou seja, fluxo descendente. E o principal aqui, pessoal, setor financeiro, essa linha vermelha. Olha que essa linha vermelha está descendente já há um bom tempo.
Ou seja, eles já estão embolsando lucros do nosso setor financeiro. Praticamente tudo que eles tinham comprado no início do ano, eles já estão colocando o quê? Lucro no bolso. Isso vai conseguir colaborar justamente com esse gráfico evolutivo aqui, que eu coloquei inclusive as últimas 8 semanas, pessoal, para que vocês consigam perceber desde o final de janeiro. Dá só uma olhada aqui no setor financeiro. Última semana que eles compraram, exatamente nessa semana que terminou no dia 1º de fevereiro. Depois disso, Ponta Vendedora Futebol Clube no nosso setor financeiro, ou seja, mais de 1/3 da nossa bolsa vem de peso em relação ao setor financeiro. Carbono Eficiente também, tinha dado um refresco na semana passada, nessa semana, Ambiente Vendedor também, setor de dividendos que também comportam ações do setor financeiro, Ponta Vendedora Futebol Clube. Então é isso que a gente tem que ficar muito atento. Na semana passada deram um refresco, só que nessa semana continuaram uma ponta vendedora exatamente nos setores de peso. Que, se a gente tirar o movimento de Petrobras, Ordinária e também para as ações de Vale, o restante do nosso mercado aí para os ativos de Bovespa, Ponta Vendedora Futebol Clube, exatamente conforme a gente vai comentar com vocês aqui, da nossa divisão dos 8 principais setores do nosso mercado, pessoal. Dá só uma olhada, setor financeiro, Ponta Vendedora Futebol Clube, só comprando aí as ações de Bradesco Ordinária. Pessoal, dá só uma olhada entre Bradesco Ordinária e Bradesco Preferencial. Variação anual. Olha aí na plataforma de vocês, olha aí no home broker de vocês, vocês vão perceber que a Ordinária está mais valorizada do que a Preferencial. Se a gente verificar aqui no setor de consumo, ambiente comprador que eles tiveram em Ambev, nas ações de Brasil Foods e também nas ações de Pão de Açúcar. E se a gente perceber, foram ativos que não caíram tanto em relação a esse setor de consumo. Se a gente verificar aqui setor de materiais básicos, a gente teve aqui as ações de Vale com essa pressão compradora mais expressiva e também as ações de Gerdau com uma ponta compradora mais expressiva, os ativos caindo menos na semana em relação a esse setor. Para o setor de óleo, gás e biocombustível, aquilo que a gente comentou, a gente teve aí uma pressão compradora maior para as ações ordinárias de Petrobras e uma pressão vendedora maior para as ações preferenciais. No setor de serviços públicos, pessoal, a gente teve aqui grande maioria dos ativos aí com queda superior a 6% do nosso mercado, e eles aí andando com uma ponta vendedora em alguns deles, mas a grande maioria ponta compradora em relação a esses ativos desse setor. No setor industrial, o ativo que mais caiu desse setor, exatamente aqui, as ações de CCR, eles atuando aí numa ponta vendedora, lembrando que CCR na semana passada tinha subido, com eles vendendo, e nesse mesmo setor, as ações de Raio 3, pessoal, que na semana passada também tinha subido com muita força, eles já estavam vendendo, e nessa semana, ponta vendedora Futebol Clube. Então, muito aderente tanto em CCR quanto também nas ações aí de Raio 3 em essa movimentação de vendas por parte deles. No setor aqui de saúde, ponta vendedora mais expressiva em relação às ações de hipermarcas, lembrando que na semana passada foi o ativo que eles mais compraram, o ativo tinha subido aí mais de 7% no nosso mercado, e nessa semana foi o ativo que eles mais venderam, e o ativo caindo também mais de 7% em relação ao nosso mercado. No setor de telecomunicações, a gente tem aqui exatamente as ações de TIM, que tiveram uma baixa mais expressiva, lembrando que na semana passada tinham subido mais do que as ações de Vivo, e nessa semana Vivo caindo menos porque eles tiveram também um ambiente comprador mais expressivo em relação às ações dessa companhia. Lembrando mais uma vez, pessoal, o nosso canal não é call de compra, o nosso canal não é call de venda. Eu vou até mencionar novamente aqui a estrutura do nosso canal para vocês, para que vocês sempre fiquem atentos. O nosso conteúdo é meramente informativo. Tá aqui em cima o aviso, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese. Por isso que eu falo com todos, sejam seletivos nas suas análises, foque opinião própria com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do nosso mercado. Agora eu vou comentar com vocês, pessoal, do mercado futuro. Olha isso daqui, pessoal. Olha a movimentação por parte deles nessa semana. Eles terminaram com o ambiente vendedor para os contratos do índice futuro. Agora, olha que interessante. Olha o que eles fizeram, pessoal, exatamente no pregão de quarta-feira. Segunda-feira a gente fez o vídeo, eles estavam comprando, chegaram a continuar a ponta compradora no pregão de terça, mas quarta-feira venderam quase 700 milhões de reais.
sendo que na quinta-feira a gente teve aí a prisão do ex-presidente Temer. Então, eles já estavam antecipando o movimento aí com cerca de quase 700 milhões de reais de ponta compradora e continuaram nessa toada no pregão de quinta e sexta-feira, já auferindo um baita lucro, e o nosso contrato do futuro terminando aí em relação à movimentação de fechamento com a menor cotação desse contrato que se iniciou no mês de fevereiro. Para a movimentação deles do dólar, pessoal, a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Nos primeiros 10 dias do contrato, empurraram para cima. Depois, empurraram para baixo até o pregão de quarta-feira, que a gente tinha percebido que eles tiveram uma venda muito expressiva em relação ao nosso mercado do índice futuro. Só que no pregão de ontem e principalmente no pregão de hoje, que a moeda americana estourou, o que eles fizeram, pessoal? Eles inverteram o saldo do contrato. Dá uma olhada aqui na linha do zero. No início do pregão de hoje, eles zeraram o resto que eles tinham de ponta compradora, que eles estavam diminuindo gradativamente, e já inverteram para a ponta vendedora, com o nosso dólar batendo máxima do contrato 3.908. Muito atento dessa movimentação. A gente sempre gosta de comentar com vocês aqui no conteúdo do canal várias vezes, pessoal, inclusive quando o dólar estava lá 4,20 e muita gente do mercado financeiro falando que o dólar ia a 5, ia a 6, a gente chegou até a comentar nos nossos vídeos, a gente falou, pessoal, o dólar pode ir a 5, a 6, a 10, a 20, aonde que ele quiser, mas quem manda não está fazendo parte desse movimento. Então, esse mesmo contexto a gente chega a comentar com vocês, dólar estourou, principalmente no pregão de hoje, só que quem manda ainda não participou. É claro que eles zeraram uma ponta compradora no contrato e ficaram praticamente aí mornos em um período de decisão. Lembrando que a gente tem aí somente mais 4 pregões de liquidez esse atual contrato J do dólar dentro do nosso mercado. Para finalizar o vídeo de hoje, eu vou comentar aqui com vocês exatamente a movimentação do fluxo oficial para que vocês percebam, pessoal. Olha que interessante, a gente teve aí exatamente uma movimentação que a gente falou com vocês aí no nosso vídeo passado, como se fosse um fundo duplo em relação à posição do fluxo oficial estrangeiro, lembrando que sempre a B3 informa esses dados com 2 dias úteis de atraso, ou seja, eles tomaram o nosso mercado quando estava em 91, tomaram até 97, fazendo esse pico, entre 97 e 95, conforme a gente tinha comentado com vocês na semana passada, eles colocaram todo o lucro no bolso, deu mais de 200 milhões, ou seja, venderam tudo, e agora estão retomando ambiente comprador, e o nosso Ibovespa está em 93, ou seja, na primeira perna de alta, eles compraram entre 91 e 97, e agora estão voltando ao ambiente comprador, praticamente nesse mesmo nível, para os 93 mil pontos. Agora, o que eu acho interessante, que eu sempre comentei com vocês, que o fluxo oficial é show de bola, mas a gente tem também o fluxo por parte dos corretores estrangeiros. Então, esse zigue-zague forte que a gente teve aqui do fluxo oficial, praticamente voltou de encontro ao fluxo por parte dos corretores estrangeiros. A gente comentou até com vocês que a gente acha até mais confiante pegar o fluxo oficial e ficar com o fluxo das corretoras estrangeiras. Por quê? A gente consegue eliminar o fluxo estrangeiro que opera por corretora nacional. É o que a gente falou em alguns vídeos passados. O investidor estrangeiro que opera por corretora nacional, às vezes é uma indicação. É um assessor, uma pessoa que conhece, e às vezes uma pessoa que tem aí vários recursos e é um investidor estrangeiro que vem sem a total expertise, sendo que as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, pessoal, eles não operam só Brasil, eles operam o mundo inteiro. Então eles têm uma expertise muito show de bola, por isso que a gente consegue perceber aqui que praticamente os dois têm no mesmo nível. Lembrando que no pregão de quinta e também no pregão de hoje, as corretoras estrangeiras atuaram aí na ponta vendedora dentro do nosso mercado. Essa informação ainda não saiu em relação ao site da B3. Então, mais uma vez, pessoal, eu agradeço vocês o carinho, o prestígio do nosso conteúdo. A gente faz um vídeo com muita qualidade para vocês ficarem atentos onde está tendo as pressões de compra e de venda dentro do nosso mercado. Vamos descansar bastante agora nesse final de semana, preparando para essa última semana, e eu desejo para vocês aí muita parcimônia em relação à atuação no mercado financeiro. A gente segue muito atento nas movimentações por parte deles dentro do nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!